Olá, meu amigo, tudo bem? Eu sou o professor Leonardo Galardo e vou trabalhar com você a disciplina Direito Penal aqui no IMP OAB Sem Medo. Veja, a gente vai trabalhar tudo que é importante para você conseguir fechar a prova de Direito Penal, pelo menos chegar muito próximo disso. Se você, de repente, cometer um deslize ou outro, ainda vai muito bem. O objetivo é esse, tá? Veja, estatisticamente, se você pegar os exames anteriores, você vai perceber que a prova de Direito Penal, ela foca muito mais na parte geral do Código Penal do que na parte especial. A gente vai tratar de ambas. Vamos falar da parte geral, da parte especial, mas a parte geral é de onde saem as principais questões. Temas como, por exemplo, concurso de crimes, é importante, artigos 69, 70 e 71, o erro quanto à pessoa, do 20, parágrafo 3º, o erro na execução, do 73, as discriminantes putativas, do 20, parágrafo 1º, erro de tipo e proibição, 20 e 21, discussões como iter criminis, a tentativa do artigo 14, inciso 2º, desistência voluntária e arrependimento eficaz, artigo 15, primeira e segunda parte, arrependimento posterior 16, crime impossível 17, e vamos embora. É muita coisa, tá? Muita coisa para a gente tratar, mas são temas fáceis. Claro, um ou outro tem uma regra a mais. Eu vou tentar fazer com que você não decore. A ideia é a gente entender, porque aí fica mais fácil. Quando efetivamente tiver alguma coisa que tenha que memorizar, por exemplo, quando a gente falar de lei penal no espaço, eu vou tratar da territorialidade no artigo 5º, da extraterritorialidade no artigo 7º, e aí no artigo 7º a gente vai ter que memorizar algumas coisas. Inciso 1º, o inciso 2º, parágrafo 3º, vai ter alguma coisa ali que a gente vai ter que gravar. Mas a regra geral, a ideia é que eu vá tentar segurar você pela mão e te trazer exatamente nesse percurso com entendimento, sem memorização no máximo possível, tá legal? Bom, a gente está começando, a gente está abrindo então o nosso curso e eu já quero começar tratando com você desses temas pontuais que você precisa para poder ir bem na disciplina Direito Penal e depois nas outras você vai trabalhando com os outros colegas também, deontologia, processo civil, direito civil, para você poder pontuar, fechar pelo menos os 40 pontos que você precisa para vir para a segunda fase, para ir finalmente levar sua carteira e fechar esse ciclo da sua vida. Bom, vamos lá. O que a gente vai começar a conversar? Eu quero abrir com você, quero começar esse tema tratando justamente dessa discussão do erro quanto à pessoa e do erro na execução. São temas que já foram cobrados várias vezes na prova da OAB. Várias vezes já apareceu questão que envolvesse temas como esses, tá? Bom, o que eu preciso passar para você é o seguinte. O erro quanto à pessoa, ele também pode ser chamado de error in persona. Está no 20, parágrafo 3º do Código Penal. O erro na execução, por outro lado, também pode ser chamado de aberratio ictus e está no 73. Tudo bem? Então esses são os dois temas que a gente vai falar agora. Erro contra a pessoa ou error in persona, artigo 20, parágrafo 3º, e erro na execução ou aberratio ictus, artigo 73. O que a gente tem que saber sobre eles? Eu vou te explicar através de exemplos, mas antes de mais nada, eu preciso te dizer o seguinte, que se você está falando em erro, os dois casos são hipóteses que a gente chama de erro, você está diante de uma situação em que alguém percebeu mal a realidade. Alguém se confundiu, alguém cometeu algum erro, algum equívoco, e aí nessa confusão acabou tendo um resultado diferente daquele que planejava. Uma pessoa erra quando ela percebe mal a realidade ali daqueles fatos, daquilo que está à sua frente. E as provas de direito penal na OAB, a banca FGV adora cobrar esses temas de erro contra a pessoa e erro na execução. Vamos lá. Imagine que uma pessoa queira matar a própria mãe, tá? O motivo não importa, enfim. O cara quer matar a mãe, e aí ele vai até o local onde a mãe se encontra, ele olha, percebe que a mãe está lá na frente, pega uma arma de fogo, aponta em direção à mãe, efetua um disparo. Aí ele vê quando o corpo vai ao solo, atingiu. Aí ele caminha até o local para dar aquele confere, né, para fazer aquela checagem, realmente verificar que conseguiu atingir seu objetivo. Quando ele vira o corpo, ele se surpreende e fala, meu Deus, eu não matei minha mãe, matei minha tia. Veja, ele olha e percebe que ele errou. Ele, quando olhou, falou, minha mãe, aí efetuou o disparo. Quando chegou no local e virou o corpo, viu que não era a mãe, que era a tia. Veja, ele confundiu uma pessoa com a outra. Quando ele olhou de longe, ele achou que era a mãe dele. Mas, na verdade, ele estava diante da tia. Porque elas são irmãs gêmeas, são muito parecidas. E aí, quando ele olhou a uma certa distância, realmente ele confundiu uma pessoa com a outra. O que eu quero te mostrar com esse exemplo? Eu quero te mostrar que o erro desse agente, ele decorre da identificação da vítima. Esse é o ponto mais importante.
porque é exatamente isso que vai dar a diferença entre o erro quanto à pessoa e o erro na execução. Veja, se o erro decorre da identificação da vítima, eu vou chamar de erro quanto à pessoa, ou erro in persona, é aquele do 20, parágrafo 3º do Código Penal. Posso te dar um segundo exemplo. Aliás, esse segundo exemplo foi cobrado inclusive numa prova de delegado civil aqui do Rio de Janeiro. Não foi o AB, mas é só para você entender. Veja, o sujeito era tenista, estava jogando uma partida de tênis e aí estava perdendo. Aí ele não aceitava perder no esporte, aquele sujeito que tem que ganhar em tudo, até em par ou ímpar. Aí ele chegou e falou, se me ganhar, vou te matar, hein? Aí o sujeito fala sério, continuou jogando e venceu. Aí ele acabou perdendo a partida, ficou revoltado, falou, vou matar esse cara, vou matar, eu avisei que eu ia matar ele, vou matar. Aí deu um tempo, o sujeito foi pro vestiário, ele foi atrás. Pegou uma faca, foi atrás, foi ouvindo, ouviu o barulho de água, percebeu, o cara tá tomando banho. Aí foi até o local, viu o sujeito de costas tomando banho, veio com a faca, 1, 2, 3 cravadas nas costas. O cara cai morto. Quando ele vira o corpo, mesma coisa. Veja, se você tentar trazer esse exemplo para a vida real, é muito surreal, né? Você não vai encontrar isso na vida real, é muito esquisito. Mas em prova o examinador diz que acontece, então acontece. Por que eu estou dizendo isso? Porque na prova, quando ele virou o corpo, ele descobriu que não era o tenista. Era o irmão gêmeo do tenista que tinha ido assistir a partida e acabou aproveitando para usar o vestiário para tomar um banho. Teve autorização lá para usar o vestiário. Veja, de novo, o erro decorre do quê? Da identificação da vítima. Ele olhou e falou, é o tenista. Quando matou o sujeito que olhou, falou, não era, era o irmão dele. Percebeu? Tirei 2 exemplos de erro quanto à pessoa. Lá do 20, parágrafo 3º. Agora, olha só esse terceiro exemplo que eu vou te dar. Vê se não vai mudar. Também caiu na prova da OAB há poucos exames. Ele falava exatamente o seguinte, você tinha um sujeito, tinha uma filha, e essa filha foi estuprada, tá? A polícia não conseguiu prender o estuprador, eles sabiam quem era. Só que por uma questão técnica, processual, prova ilícita, alguma coisa assim, o sujeito acabou sendo absolvido, enfim, o processo não foi à frente, a questão processual não vem ao caso agora. O que interessa é que acabou tudo de modo que não deu para prender esse estuprador. O pai revoltado, claro, imagina, o sujeito tem uma filha, a filha estuprada não é por menos, né? Se matar o sujeito, acaba até conseguindo um homicídio privilegiado por motivo de relevante valor moral. Aliás, fica uma dica aqui. Homicídio privilegiado por motivo de relevante valor moral e homicídio privilegiado por motivo de relevante valor social. Não quero mudar de assunto não, é só a dica. Moral começa com M, de meu. Social começa com S, de sociedade. Então, o motivo de relevante valor moral é um motivo meu, uma coisa pessoal. Tá? Um motivo de relevante valor social é um motivo da sociedade, é uma coisa que é compartilhada entre todos. Então, matar o estuprador da filha é uma coisa que dói em mim, né? Poxa, minha filha e tal é um motivo de relevante valor moral. Matar o traidor da pátria, o exemplo que você encontra na doutrina, veja, não é só um problema para mim, meu Deus, ele é traidor. Todo mundo pensa igual, aqui na pátria, na nossa nação. Então, é um motivo de relevante valor social. Voltando. Aí ele vai e decide então matar esse estuprador para poder fazer justiça com as próprias mãos e tal, afinal o cara estuprou a filha dele. Aí ele se coloca atrás de uma árvore, fica esperando o estuprador passar. Daqui a pouco o estuprador começa a passar ali do outro lado da rua. Ele puxa a arma, aponta para o estuprador, olha e efetua um disparo. Porém, em decorrência de um problema na mira da arma, ele não atinge o estuprador, e sim Rubem, um senhor de 80 anos de idade que estava do outro lado da rua se preparando para atravessar. Olha que interessante, vê se você consegue captar onde eu quero chegar. Lembra do exemplo da mãe, da irmã gêmea, tia? Lembra do exemplo do tenista e do irmão gêmeo? E atenta para esse exemplo. Nos 2 primeiros casos, era nítido que o erro decorria da identificação da vítima. Nesse terceiro caso decorre? Tem a ver com a identificação? Claro que não. Ele identificou perfeitamente. O erro não decorre da identificação. Ele identificou o estuprador e dessa vez era o estuprador. O problema não foi a identificação da vítima. O problema foi colocar em prática esse objetivo dele. Porque em que pese ele tenha identificado corretamente, quando ele foi colocar em prática, ele acabou errando. O tiro saiu errado e acertou um velhinho que não tinha nada a ver com a história. Então o erro agora é um erro na execução, ou aberratio ictus, lá do artigo 73. O que eu preciso passar para você para a gente fechar esses 2 assuntos? Eu preciso te dizer a consequência, porque veja, a prova pode cobrar de 2 formas. Ela pode perguntar qual é o instituto, veja, isso é erro quanto à pessoa ou erro na execução? Acabou, está resolvido.
Mas a segunda forma é perguntar, tá legal, e aí, qual é a consequência? O que vai acontecer agora? O cara matou a tia, matou o irmão gêmeo do tenista, matou o velhinho. O que acontece? Veja, aqui nós temos uma ficção jurídica. Tá? Como assim uma ficção jurídica? É uma mentira. Ficção jurídica é alguma coisa que não é palpável, não é uma realidade. É algo que se escolhe, vai ser desse jeito, porque é assim que o legislador quer. Tudo bem? E aí o que o legislador decidiu? O legislador decidiu o seguinte, olha, vamos fazer o seguinte, a gente vai trabalhar da seguinte forma. Quando você cometer um desses erros, você não vai responder pelo que você fez, e sim por aquilo que você queria ter feito. Percebeu como é que funciona? Veja, é uma ficção por quê? Porque, poxa, você matou uma pessoa e não vai responder por isso, vai responder por uma outra coisa que não aconteceu. É assim que vai funcionar. Você não responde pelo que fez e sim por aquilo que queria ter feito. É isso que você consegue tirar do 20, parágrafo 3º e do 73. Então vamos trazer isso para a prática. O sujeito queria matar a mãe e matou a tia. Ele responde pelo quê? Pela morte da mãe. Peraí, Léo, mas a mãe está viva. Por isso que eu digo, é uma ficção jurídica. Quando ele responde pela morte da mãe, que está viva, que é o que ele queria fazer, ele vai levar a agravante de cometer o crime contra a ascendente. Da mesma forma, quando ele mata o irmão gêmeo do tenista, ele não tinha um motivo fútil contra o irmão gêmeo. Não tinha motivo nenhum, inclusive. O irmão gêmeo não era problema para ele. Né? Mas ele não responde pelo que ele fez, matar o irmão gêmeo. Ele responde pelo que ele queria fazer, matar o tenista. Então ele leva um homicídio qualificado por motivo fútil, porque contra o tenista tinha um motivo fútil, ele queria matar porque havia perdido no esporte. Agora, algumas pessoas se incomodam mais ainda no terceiro exemplo, porque veja, a consequência é a mesma. Só que quando você coloca no papel, às vezes incomoda. Então não se incomode, feche os olhos e vá em frente, tá? Para você não errar a questão de prova. Olha só, ele queria matar o estuprador da filha. Mas ele matou um velhinho, coitado. Vai fazer o quê? Vai aumentar a pena pelo estatuto do idoso? Não, nada disso. Porque ele não responde pelo que ele fez, matar o velhinho. Ele responde pelo que ele queria ter feito, matar o estuprador da filha. Então, por mais que ele tenha matado um velhinho, coitado, indefeso de 80 anos, ele responde por um homicídio privilegiado por motivo de relevante valor moral. Ou seja, matar um estuprador da filha. Percebeu? É assim que você vai acertar a questão de prova. Não é concordar nem discordar. Não é aceitar nem pensar de um jeito nem de outro. Eu sou policial civil aqui no estado do Rio de Janeiro. Então a minha cabeça é punição. Só que veja, eu concordando ou discordando, eu vou te passar sempre a mesma visão. A gente vai trabalhar sempre com aquilo que o legislador disse. E aí a gente passa na prova, depois que você passar, você escreve um livro dizendo que discorda. Mas vamos primeiro garantir isso aí, tá legal? Vamos em frente. Outro tema que eu quero conversar com você. Tempo do crime e lugar do crime. Também cai direto, às vezes mistura com o artigo 27 do Código Penal. Vamos bater um papo sobre isso. Olha só, existe um processo mnemônico. O que é um processo mnemônico? É você criar mecanismos para ajudar na memorização. Por exemplo, palavras, uma letra, associações. Existe um processo mnemônico que te ajuda a memorizar e a entender as teorias que foram adotadas pelo Código Penal acerca do tempo do crime e do lugar do crime. Veja, quando você quiser gravar isso aí, você vai pensar na palavra luta. Por quê? Porque luta tem L de lugar do crime, aí tem a letra U. Depois tem a letra T de tempo do crime e a letra A. Veja, a letra U é a teoria que está ligada ao lugar do crime. E a letra A é a teoria que está ligada ao tempo do crime. Aí fica fácil, ó. L-U-T-A. Lugar do crime, ubiquidade ou mista. Tempo do crime, atividade. Percebeu? Então você não erra mais, você lembra dessas iniciais para lembrar qual é a primeira letra da teoria. Então assim, ele também pode te perguntar de duas formas, igual aquela questão do erro contra a pessoa e do erro na execução, também tem duas formas de cobrar isso de você. Ele pode cobrar, primeiro, qual é o nome da teoria que foi adotada pelo Código Penal e segundo, como é que funciona na prática. Então vamos lá, primeira forma de cobrar. De acordo com o Código Penal, qual foi a teoria adotada acerca do lugar do crime? Letra U, teoria da ubiquidade, também chamada de mista, está no artigo 6º do Código Penal. E de acordo com o Código Penal, qual foi a teoria adotada acerca do tempo do crime? Moleza, letra A, teoria da atividade. Alguns chamam de teoria da ação, mas o nome mais cobrado em prova é teoria da atividade. Está no artigo 4º do Código Penal. Pronto, o nome da teoria você não erra mais. Aí a gente tem um segundo problema. Qual é o segundo problema? Como é que isso funciona na prática? Traz isso para o caso concreto. E agora, o que eu faço? Como é que vai ser? Muito fácil. Olha só.